Bem-vindos e bem-vindas. Com alegria que chegamos a esse fim da segunda semana, adentramos agora a terceira semana e percebemos como Deus vai agindo em cada um, em cada uma. Os evangelhos da semana passada, até chegar agora no dia 19, que para mim é tão importante quanto os outros, mas fala de São José um pouco, esse carpinteiro, tem a ver com a minha profissão de marcenaria, tudo. Então, me remeti a pensar um pouquinho de quanto ele foi paciente, né, e generoso, não só no seu comportamento, mas na escuta do que Deus o pedia, né? Porque se fosse olhar para a realidade da época, o que ele fez e trazendo para a realidade de hoje, são coisas impensáveis. Só a graça, e com a graça é possível tomar decisões o quanto ele tomou. E veja que foi uma semana dos evangelhos da sabedoria, né? Nós temos sabedoria para entender um pouco o processo de que nós estamos passando e vivenciando agora de conversão nessas 2 semanas. Hoje também o evangelho, o qual depois o Tuca e a Silvia vão nos ajudar, vai falar um pouquinho sobre os frutos, sobre essa videira, que era uma árvore da época, né? Mas na oração de manhã, lembrando um pouco dessa sabedoria, né? Percebo que Jesus também, da mesma forma, ele continua a ensinar, né? A ensinar o povo daquela época com misericórdia, né? Não condenando, mas sim tendo um olhar de misericórdia. E na minha oração eu colocava que não precisamos muitas vezes nos condenar, e sim ter misericórdia conosco mesmo, né? Às vezes não damos frutos, mas precisamos sim ter o humus da misericórdia para que possamos produzir uma nova árvore e assim dar novos frutos. Então, que fiquemos atentos a que o evangelho não só de hoje, né, a oração de hoje, a partilha de hoje, mas a semana que adentra trará em nossos corações. Anotemos, continuemos a comunicar com o Senhor da vida, para que saibamos que rumos devemos seguir para esse processo de conversão. Seguir no sentido de colocar, no sentido de adubar, para que a gente possa cortar o que não dá fruto e cuidar do que pode dar fruto. Então, hoje eu deixo a palavra ao Tuca, que nos ajudará nesse momento de oração, e esperamos ser ou ter uma grande experiência nesse domingo. Obrigado. Eva, nós vamos fazer, como nos últimos domingos, um momento de oração. Então, para isso, vamos começar. Eu pediria para que a gente se prepare para esse momento, né? Se prepare no que diz respeito ao ambiente. Se alguém quiser acender uma vela, se alguém tiver um ícone para ficar junto, né? Nos preparar para o momento que nós vamos viver. Um segundo passo, a gente vai em busca do silêncio, tanto o silêncio externo como o silêncio interior. Para o interior, nos ajuda muito a prestarmos atenção na respiração. Então, como nós temos feito nos últimos momentos, vamos procurar fechar os olhos e vamos procurar respirar de forma bem lenta, mas profunda, por 3 vezes. É um processo tão, diria assim, até banal, né? A gente faz tão no piloto automático a respiração que a gente nem percebe a importância e o significado de tudo isso.
Assim, aos poucos, nós vamos nos silenciando e vamos percebendo e vamos tomando consciência de que estamos na presença de Deus. Podemos dar início a esse momento fazendo o sinal, assim, com devoção, o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos para a nossa oração preparatória. A gente pede a Deus, nosso Senhor, para que todos os nossos desejos, os nossos pensamentos e sentimentos, eles sejam todos voltados unicamente para o louvor e serviço de Deus, nosso Senhor. Vamos pedir a graça que desejamos para essa semana. O pedido de graça vai ser que nós possamos ser aprendizes na escola da vida de Jesus, para podermos ser presença amorosa e compassiva no ambiente que vivemos cotidianamente. Então, sermos aprendizes na escola da vida de Jesus, para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. Nós estamos vivendo na Quaresma, é um período em que nós estamos nos preparando, nós estamos avaliando, eu diria, as nossas relações. Nós perpassamos pela relação conosco mesmo, ou seja, como é que nós estamos sendo conosco mesmo, com o outro, pode ser o nosso irmão, pode ser o planeta Terra, né? A natureza, como é que nós estamos sendo com a natureza. E o nosso relacionamento, ou seja, a nossa relação com o mistério, né? Com o divino que é Deus. Nesse do divino, nós temos feito ele, né? Nós temos procurado fazer diariamente nos nossos momentos de oração. Agora, a oração que nós vamos viver, ela é típica do princípio e fundamento, ou seja, ela é uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente acaba passando por cima. Então, o Adroaldo explicou muito bem da possibilidade que nós temos de trazer tudo que tem, tudo que nós estamos vivendo, para ser um objeto presente no momento da nossa oração. Então, um pouco diferente, né? Por exemplo, na semana passada, acho que foi o Luiz Augusto, nos questionou, então, nós vamos fazer um momento de oração sempre com o Evangelho de domingo? Até o Paulinho fez referência ao Evangelho de domingo, né? O Evangelho de hoje, mas hoje nós vamos mudar um pouco o foco, porque teve uma coisa que nos chamou a atenção, que foi a homilia que o Papa fez no sábado passado, no dia dos 400 anos da canonização de Santo Inácio. Nesse dia, a homilia dele foi de uma consideração enorme. Ele fez uso do Evangelho de domingo, que foi o Evangelho da Transfiguração, e nos chamou a atenção para 4 verbos. Então, essa chamada de atenção é que nós vamos viver hoje. Então, eu vou ler, não na íntegra, a homilia dele, mas vou dar subsídio e vou trazer muitas perguntas, muitos questionamentos a nós mesmos. Então, a oração de consideração faz com que a gente exponha a nossa vida. Nós já estamos perante Deus e nós estamos na frente do nosso melhor e maior amigo. E pode ser que eu tenha coisas muito, né? Por exemplo, apareceu na partilha do meu grupo na semana passada o sofrimento ou o sentimento de uma integrante pela perda de um ente querido. Isto é um assunto, é um motivo a se trazer para esta oração de consideração. A própria pandemia, a situação de guerra que vivemos entre Rússia e Ucrânia, são coisas que estão mexendo com a humanidade.
a falta de emprego, a dificuldade de alguém na nossa família, alguma dificuldade de relacionamento, alguma tristeza minha, alguma alegria. Tudo isso a gente pode trazer para esse momento. E o Papa Francisco, né, uma consideração, por exemplo, nós estarmos aqui hoje é por causa da espiritualidade inaciana, ou seja, é porque nós estamos considerando o que um leigo lá atrás imaginou que seria uma coisa boa para se mostrar para outras pessoas, né? Então, o Papa, na sua homilia, eu acho que podem ficar tranquilos nesse momento, não é preciso fazer anotação, que eu combinei com a Eva, a gente pega essa homilia e disponibiliza no grupo do WhatsApp depois, tá? E vocês vão perceber que eu não vou fazê-la na íntegra, mas ele chama a atenção para o Evangelho da Transfiguração há 4 verbos. O primeiro verbo é que Jesus toma consigo, ou seja, é o verbo tomar. Assim diz o texto: tomando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte. E é ele que toma consigo os discípulos, fazendo o mesmo conosco. Amou-nos, escolheu-nos e chamou-nos. No princípio, encontra-se o mistério de uma graça, de uma eleição. Não fomos nós os primeiros a tomar uma decisão, mas foi ele quem nos chamou, sem qualquer mérito da nossa parte. Antes de ser de alguém que doou a vida, somos uma pessoa contemplada com um dom gratuito, o dom da gratuidade do amor de Deus por nós. O nosso caminho, irmãos e irmãs, precisa dia a dia de recomeçar daqui, dessa graça originária. Jesus procedeu conosco como fez com Pedro, João e Tiago. Chamou-nos pelo nome e tomou-nos consigo. Tomou-nos pela mão. Podemos nos perguntar, para nos levar aonde? Ao seu Monte Santo, onde já agora nos vê para sempre com ele, transfigurados pelo seu amor. Lá ele nos conduz à graça, esta graça primeira. Assim, quando nós experimentarmos amarguras e decepções, quando nos sentirmos menosprezados e incompreendidos, não nos percamos em lamentos e nostalgias. São tentações que paralisam o caminho, são sendas que não levam a parte alguma. Pelo contrário, assumamos a nossa vida a partir da graça da vocação e acolhamos a dádiva de cada dia para o viver como um pedaço de estrada rumo à meta. Não estamos sozinhos, não somos solistas, ele diz, à procura de audiência, mas somos irmãos organizados em coro. Ele nos pede para que sintamos com a igreja, rejeitemos a tentação de buscar sucessos pessoais e não nos deixemos sorver pelo clericalismo que nos endurece e também pelas ideologias que nos dividem. O segundo verbo que ele frisa na homilia é o subir. Jesus subiu ao monte. O caminho de Jesus não se apresenta em descida, ele é uma subida. A luz da transfiguração só chega à planície depois de um fadigoso caminho. Assim, para seguir Jesus, é preciso abandonar as planícies da mediocridade e as descidas ditadas pela comodidade. É preciso deixar as próprias rotinas pacatas para cumprir um movimento de êxodo. Com efeito, tendo subido ao monte, Jesus fala com Moisés e Elias, precisamente de sua partida, ou seja, êxodo,
que iria consumar-se em Jerusalém. Moisés e Elias subiram ao Sinai ou Horebe depois de 2 êxodos no deserto. Só que agora falam com Jesus do êxodo definitivo, ou seja, da sua Páscoa, da sua passagem. Irmãos e irmãs, só a subida à cruz conduz à meta da glória. Este é o caminho da cruz à glória. A tentação mundana é buscar a glória sem passar pela cruz. Nós queríamos caminhos conhecidos, direitos e desimpedidos. Mas para encontrar a luz de Jesus, é preciso sair continuamente de nós mesmos e subir atrás dele. De hora em hora, nos encontramos em encruzilhada, algumas coisas não estão bem. E podemos fazer como Pedro, enquanto Jesus fala de Êxodo, ele diz: mas é bom estarmos aqui? Sim, né? Eles estavam lá protegidos, a coisa estava muito boa lá. Há sempre o perigo de uma fé estática estacionada, nos chama a atenção o Papa. Ele ainda diz que ele tem medo da fé estacionada. O risco é considerar-se discípulos, como se deve, mas que na realidade não seguem Jesus. Permanecem parados e passivos e sem dar por isso, como os 3 do Evangelho, começam a cabecear e adormecem. Também no Getsemane, hão de adormecer esses mesmos discípulos. Pensemos, irmãos e irmãs, que para quem segue Jesus não é tempo de dormir, deixar-se narcotizar a alma, fazer-se anestesiar pelo atual clima consumista e individualista, segundo o qual a vida corre bem se correr bem para mim. Fala-se e teoriza-se muito, mas perde-se de vista a carne dos irmãos, a concretização do Evangelho. No terceiro verbo que ele chama a atenção é o pro orar. E enquanto orava, continua o texto, o aspecto de seu rosto modificou-se. A transfiguração nasce da oração. A transfiguração nasce da oração. Vale a pena perguntar-me, mesmo depois de muitos anos de ministério, isto eles se questionando, tá? Hoje, para mim, que é rezar? E essa mesma pergunta eu passo para vocês. Quem sabe se a força do hábito é um certo ritualismo, me tenho levado a pensar que a oração não transforma o homem e nem a história. Ao contrário, rezar é transformar tanto o homem como a história, é transformar a realidade. É uma missão ativa, é uma intercessão contínua. Não é distância do mundo, mas mudança do mundo. Rezar é levar o palpitar dos acontecimentos até Deus, para que o seu olhar se abra de par em par sobre a história e possa transformá-la. E para nós, que é rezar? Por isso, será bom hoje perguntarmos se a oração nos imerge nessa transformação, se ela lança uma luz nova sobre as pessoas e se ela é capaz de transfigurar as situações. Pois se a oração é viva, ela mexe dentro, ela reaviva o fogo da missão, ela reacende a alegria, ela provoca-nos continuamente para nos deixar inquietos pelo grito sofredor do mundo. Perguntemo-nos, como estamos a levar a oração à guerra em curso? E o quarto e último é que Jesus ficou só. Ficou ele, enquanto tudo havia passado e ecoava apenas o testamento.
quando o Pai disse: escutai-o. O Evangelho termina fazendo-nos voltar ao essencial. Muitas vezes na igreja e no mundo, tanto na vida espiritual como na sociedade, nós somos tentados a considerar como primárias tantas necessidades secundárias. É uma tentação diária o fazer tornarem-se primárias tantas necessidades secundárias. Por outras palavras, nós corremos o risco de nos concentrar em usos, costumes e tradições que fixam o coração naquilo que passa, fazendo esquecer o que permanece. Como é importante trabalhar o coração para que saiba distinguir que é segundo Deus e permanece naquilo que é segundo o mundo que passa. Amados irmãos e irmãs, que Santo Inácio, nosso Pai, nos ajude a conservar o discernimento, nossa herança preciosa, um tesouro sempre atual para oferecer à Igreja e ao mundo. Que permite ver como novas todas as coisas em Cristo, e que é essencial para nós mesmos e para a Igreja, por como escreveu um jesuíta, Pedro Fabro, todo o bem que se possa realizar, pensar ou organizar, faça-se com bom espírito e não com o mau espírito. Então, eu queria que nós fizéssemos de nossa oração, essa oração de consideração, uma memória a Inácio que nos ensina, ou que nos intui, nos leva ao discernimento. Eu sei que discernimento talvez seja hoje uma palavra já um pouco gasta, um pouco não bem entendida e em qualquer momento utilizado. Mas em muitos momentos nós somos levados a pequenas encruzilhadas, onde nós temos que decidir. Que essa decisão, que é o discernimento, que é a vontade de Deus, que ela possa sempre ser inspirada pelo bom Espírito. Que assim seja. Amém. Amém, Tuca. Você vai deixar um minutinho de silêncio, Tuca, ou vamos direto para a partilha? Eu acho que nós podemos ficar com 2 minutinhos de silêncio, né? Eu quero que vocês saibam que eu só fiz uma relação, uma maneira de orar, né? Que é a consideração, é para nós nos colocarmos no dia a dia, nas coisas triviais, em tudo, mas não deixarmos nada de lado, ou seja, vamos tentar acolher tudo que estamos vivendo nesse momento de oração. Podemos fazer o colóquio, né, pedindo a Maria para que Maria nos auxilie, levando todas essas angústias, essas dificuldades que nós encontramos, levando aos pés do Pai.
penso que o Papa Francisco, como nós, ignacianos, nesta homilia, ele conseguiu traduzir muito bem fruto de oração dele, sabe? Então, ele nos traz para os dias atuais, ele traduz, eu acho que o que é nosso sentimento. E bacana a forma como ele faz relação às coisas, porque a gente vê que são coisas que ele aprendeu com o Inácio, né? Mais bonito, achei, quando ele chama nosso pai Inácio. Então, ele faz, assim, uma referência muitíssimo amorosa e de quem aprecia muito todo o aprendizado. Nós vamos ser agora direcionados para pequenas salas. Eu peço para que todo mundo observe, vai aparecer na telinha de cada um de vocês o número da sala, é legal se vocês anotarem, porque se eventualmente acontecer algum problema de tecnologia, que alguém seja subtraído da sala, a gente consegue aí com Eva ou Beto, alguém que nos recoloque, tá? Uma boa partilha para todos e que Deus nos abençoe.